Cinemática, nós temos que saber. Depois eu vou comprar o cachê da foto. E os alunos dos outros, que eu ouvi, que eu que eram os outros, que são quais? O ML1, o ML1 e o ML2, tá? Bom, o ML1, nós vamos falando como você vai. A criação nula, lembra? A criação nula, né? Na verdade, o ML1, a criação nula, então a velocidade constante, né? Agora você vai estar proporcional ao tempo, é isso mesmo, né? ML2, a criação constante, né? Pessoal, movimento frio, vamos lá. A direção centrífuga constante, né? Velocidade linear, a gente tem, nós temos uma aceleração centrífuga, uma velocidade angular, tudo é constante, presente é constante, período é constante, né? A aceleração científica é constante, a velocidade é constante, módulo, né? Então tá. Você não pode saber a questão de energia, né? Nós vamos saber a energia. Para a dinâmica, pessoal. A energia cinética, né? Que é minha bola quadrada por 2, né? Nós temos a energia potencial gravitacional, que é minha hoje, né? Então, a energia mecânica calculando as duas, né? Temos que saber que essas coisas só dependem disso da fórmula, depende mais da área que esteja fora da fórmula, porque é questão teórica, eu sei a fórmula, só depende de estar na fórmula, tá? Se o cara dizer para você, isso aqui depende da aceleração, não, depende da velocidade, tá? É só estar na fórmula, questões teóricas. Trabalho de uma força, minha matéria sabe o que é trabalho de uma força, né? O trabalho de uma força, ele é pode construir da mesa, né? Esse é o trabalho da força, né? Se a gente tem um cara que envolve, a gente puxa por uma corda, pegando uma força, a gente vai realizar um trabalho. Toda a força que faz no seu caminho vai realizar um trabalho, tá? Qual é a questão do trabalho é igual a variação da energia cinética. Entendemos isso? E como é que a gente pode ter trabalho também no gráfico? Gráfico tem bastante na prova do curso, né? Tem um gráfico desse, né? Se eu tiver um gráfico de roda na prova lá, né? A área do gráfico vai ser o trabalho realizado. Qual é o outro gráfico que a gente tem, por exemplo? É o impulso. O que é o impulso de uma força? Impulso pode tudo, né? Perdão aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha aqui, ó. Fica com Maria. Força igual a massa de aceleração. Essa força aqui produz uma aceleração. Ela tem a mesma direção e sentido da força. Tá? Presta atenção nisso aqui, ó. O impulso é igual a força vezes o tempo. O impulso tem a mesma direção e sentido da força. Tá? Quantidade de movimento, lembra que é? Eu tenho uma massa, estou jogando uma velocidade. Eu tenho uma quantidade de movimento. Né? O que é quantidade de movimento? Minha avó, ó, minha avó, né? Por que eu estou botando essa fórmula tudo aqui no quadro para vocês? Porque se cair questão teórica, eu vou para a fórmula. Física é fácil, tem que saber a fórmula. Se caiu questão teórica, eu sei, entendeu?
Por exemplo, o que pode vir lá? A quantidade de movimento depende do quê? Só da massa do corpo e da velocidade. Entendeu? E aqui, ó, na multiplicação, elas são diretamente proporcional. Quanto maior a velocidade, maior a quantidade de movimento. Quanto maior a massa, maior a quantidade de movimento. Tá? Trabalho no ESP, energia potencial e energia hoje. Teorema do impulso da quantidade de movimento também. O impulso é igual a quê? A variação da quantidade de movimento. Se eu tenho um gráfico lá, se eu tiver um gráfico lá de pode tudo, força do tempo, a área do gráfico vai ser o quê? Vai ser um impulso. Lembra daquela dica que eu dei para você? Que se eu sei que trabalho S vezes B, essa é uma dica que eu dei para você. Se eu tiver um gráfico onde eu tenho esforço de deslocamento, ó, essas duas grandezas aqui multiplicando, a igualdade vai ser sempre a área do gráfico. Ó. A área do gráfico representa o trabalho. Lá no impulso, ó, força vezes você, entendeu? Força por tempo. A área do gráfico é impulso. Né? Brincamos de dinâmica dentro de uma dica da fórmula, lembramos das fórmulas de dinâmica, né? Bem rápido. E aí entra o bloco da hidrostática, né, pessoal? Fica todo mundo quieto, agora, muito silêncio. Vamos lá? Como é que é? Vamos meio. Fala. Ah, tá, concentração. Vamos concentrar todo mundo, todo mundo. Pessoal, hidrostática, então. Lembra desse teorema, conservação da energia mecânica também. Que a gente explicou ali em aula, né? Hidrostática, é sempre uma questão certa. Hidrostática. Dentro da hidrostática, o que é importante a gente saber? A lei de Pascal, né? Que é o multiplicador hidráulico, a pressão hidráulica, né? A lei de Pascal, a gente tem que saber, né? Que uma força aplicada numa área, uma força pequena, aplicada numa área pequena, produz uma força grande, multiplicador de forças, né? Que é o princípio de Pascal. Ó, aqui uma área pequena e aqui uma área grande. Eu aplico uma força pequena aqui, essa força pequena esgota o termo, dentro do trabalho, lembra disso, né? Aqui nós temos a força 1, né? Uma área 1, né? Eu não estou nem reclamando. Olha, vamos colocar dentro. Olha, nem me olha, vamos colocar. Então, é preciso dizer, vamos lá. O trabalho realizado aqui é o mesmo trabalho realizado aqui. A variação de pressão todos os pontos é igual ao líquido. Teoria de Pascal. Princípio da pressão hidrostática, que é muito interessante. Pressão hidrostática, que é muito interessante, que está relacionada a quê? Ó, bem parecido com a forma da energia potencial, ó.